Olá, este é o programa Autorretrato e você vai conhecer agora um pouco da trajetória política e de vida do deputado Dr. Itamar Cópio, do MDB. Dr. Itamar, como é conhecido, médico de formação, foi vereador em São José dos Campos por 4 mandatos e vice-prefeito da cidade, que é polo de desenvolvimento regional do Vale do Paraíba. O deputado Dr. Itamar chega com muita disposição e algumas ideias, projetos que nós vamos conhecer a partir de agora. É um prazer conversar com o senhor no estúdio da TV Alesp. Eu que agradeço essa oportunidade, conversar com você e com todos os telespectadores que assistem constantemente aqui à TV Assembleia. Deputado, vamos falar sobre uma história, uma trajetória de vida na política, no MDB. O Manda Brasa, a gente tem tantas fotos aqui, eu queria até falar sobre isso e importante dizer de quão novo o senhor começou na política, né? Temos algumas fotos aqui, eu queria falar sobre isso, do entusiasmo que a gente vê, inclusive, nessa nova geração, essa renovação que há no parlamento. Aqui em São Paulo, 55% de renovação, 52 cadeiras renovadas em 94 deputados. Fale também da sua disposição de trabalhar, de trazer boas políticas públicas que o senhor já testou e aprovou em São José dos Campos e quer ver replicadas nos outros 644 municípios do estado. Bem-vindo. Obrigado, Jorge. Primeiro é o seguinte, eu caí por acaso, me tornei político por acaso. Eu sou filho de um ex-gerente da Light, né, de classe média, Israel Cópio, que era o meu pai, e minha mãe, que era professora, Ilza Irma Moeller Cópio, que era professora, inclusive faleceu muito cedo, com 47 anos e 10 filhos. 10 então, filhos? Meu pai se tornou pai e mãe em 1967. Né? De 10 filhos? Esse 10 filhos. Menino que aqui está é então, sou eu aqui, um dos filhos da minha mãe, Ilza Irma, né? E aí... Escadinha? Escadinha. Era 10, quase uma escadinha só, né? E sempre estudando em escola pública, né? Minha mãe era professora de escola pública e naquela época as escolas públicas eram excelentes, de altíssima qualidade, com excelentes professores. É isso que nós lutamos, que nós possamos ter a qualidade e a oportunidade que os professores tinham, até salarialmente, os professores ganhavam muito bem e realmente eram de excelente qualidade. Então eu era estudante, né? E quando minha mãe faleceu eu tinha 16 anos. Naquele momento, em 1972, o meu pai estava com 10 filhos, foi convidado, era uma pessoa conhecida na cidade, foi convidado para ser candidato a vereador do MDB. E MDB, naquela época, na época da ditadura, numa cidade lá era... Segurança Nacional, Segurança Nacional, né? Então, ali, ser candidato, ele para criar 10 filhos seria um problema. Ele pegou nos filhos que dos 10 lá, aqueles que tinham mais de 18 anos, falou, esse não é muito quieto, não sei o quê. Eu era uma pessoa muito comunicativa, era esportista, amigo de todo mundo. Falou, não, você serve para ser político, você vai representar a família. Então, eu fui candidato a vereador em 72, né? Fiquei como primeiro suplente, empatei, mas eu era mais novo, fiquei como primeiro suplente e teve uma coisa muito... Temos uma foto aqui, aí ainda na faculdade, né? Já na faculdade, primeiro ano, era cabeludo, né? Naquela época, anos 70, né? Então a coisa era desse jeito, né? A gente era muito cabeludo, né? E realmente a gente participava do momento assim, político da escola. E eu falo que nessa época, colega meu era o Geraldo Alckmin. O Alckmin era um calouro meu, eu por São José e ele por Pinda, saímos candidatos. E nós fomos, naquela época, os 2 vereadores mais novos do Brasil. E ali eu comecei. Esse aqui é o primeiro panfleto meu do MDB. O panfleto do MDB está aqui, MDB... A serviço da comunidade. Aí, Mocidade a serviço... Mocidade a serviço da comunidade. Então, isso foi em 1972. Né? São 47 anos do MDB. Quando eu falo do MDB, aquele MDB de qualidade, de Ulisses Guimarães, de Franco Montoro, de Pedro Simão, né? Miguel Arraes, lá do Valdir Pires, da Bahia, né? Miguel Arraes de Pernambuco. Então era uma pleia de políticos de altíssimo nível. E o que era naquela época? Eu me tornei, que é logo que eu me formei como médico em Taubaté. Então, naquela época, aconteceu o seguinte, houve um movimento muito grande contra a ditadura e a favor da liberdade.
Mas eram tempos bicudos, difíceis de fazer política. Porque aquele dia que você falava, você não tinha respaldo disso, daquilo, você era levado, era preso, etc. Mas eu, jovem, sempre batalhando, a minha vocação naquela época era trabalhar mais para questão que os alunos universitários tivessem bolsa, essas coisas todas, e sempre trabalhando de maneira correta, de maneira livre, mas nunca trabalhando contra pessoas e arriscando com violências, essas coisas. Negativo. Naquela época, eu fui candidato, fui eleito vereador, assumi logo a cassação do presidente e do outro vereador. Foi a primeira cassação que houve no Brasil por infidelidade partidária. Quem comandou isso foi Alberto Goldman, que era secretário do MDB naquela época. Entrou com esse processo na Justiça Eleitoral e eu fui empossado como vereador em seguida. Porque o presidente da Câmara estava fechado que fosse indicado um presidente do MDB e na hora H deram o tombo e foram apoiaram a Arena. Então houve o apoio do outro grupo. Então houve essa situação. Sim. Mas tudo bem. Toquei a minha vida, o trabalho. Política e a medicina, sempre. E a medicina. Então, sempre. A gente vê aqui imagens. Aqui meus colegas. Já formado. Aqui meu irmão, que é médico também, formou comigo. Eu era no meio cirurgião, meu irmão pneumologista. Aqui o Tadeu, esse barbudo do lado direito aqui, ele é neurocirurgião aqui em São Paulo. O Nelson é cirurgião lá em Pindamonhangaba. E ali o Danilo, que infelizmente faleceu, era radiologista, né? Então nós tínhamos esse grupo trabalhando, era médico por vocação, para cuidar das pessoas, sempre fui trabalhando. E quando eu me formei cirurgião e vim para São José dos Campos, minha opção foi trabalhar pelo SUS. Não tinha SUS, Sim. Não existia SUS. Trabalhar em hospital filantrópico e em prefeitura, principalmente aqueles que mais precisavam, né? Então eu trabalhei bastante em São José dos Campos, fiz o meu nome na cidade. E durante a vinda minha, quando eu terminei a faculdade, em 76, eu deixei de ser vereador e fiquei 12 anos afastado da política. Mas logo que eu voltei, depois da residência de cirurgia, que eu vim para São José dos Campos, eu acabei ocupando cargos na prefeitura, fui montando hospital municipal, fui diretor, eu acertei o hospital municipal. Trabalhava nos governos, na máquina pública, mas não mas como trabalhando eleito. Como autônomo, como médico autônomo e também aqui no Hospital de Clínicas em Taubaté. Clínicas aí, né? Em Taubaté, né? Eu e meu irmão, Isnar. Na época, Isnar. Então, essa época foi a época que eu trabalhei e eu falei, tinha duas opções. Ou ia ser político de carreira, ou ia ser um profissional. E eu optei para ser profissional da medicina, que era a minha vocação. Então, fiquei doido, já tive uma filha, depois veio meus filhos todos, e aí eu fiquei 12 anos afastado da política. Aí eu tornei, em 84 a 88, diretor do maior hospital lá de São José dos Campos. Eu equipei, estruturei, que é o Hospital Municipal, que é a referência do Vale do Paraíba inteiro, em trauma, tudo isso. Sim. Eu organizei aquele hospital, mas eu vi que os políticos, meus colegas vereadores, na época eu precisava de alguns melhoramentos nos hospitais e não encontrava... Não tinha respaldo na política. Respaldo na política. Aí eu falei, sabe uma coisa? Vamos conciliar. Eu vou voltar à política de novo. Mas sem abandonar a medicina. Não, nunca deixou a medicina. Não, sem abandonar. Aí eu voltei, em 88 eu fui candidato. O MDB era o partido que tinha o maior número de... Aqui foi a primeira diplomação minha como vereador em 72, né? Lá no Justiça Eleitoral. Aí eu voltei, me candidatei e fui o mais votado do MDB. Falei, não, agora... Aí comecei a trabalhar desde essa época. Aí de 88 até 2000 eu tive mais 3 mandatos de vereador. E nesses mandatos, foram mandatos muito ativos, que eu acabei levando para São José dos Campos o projeto Resgate. Eu era diretor do hospital, acabei treinando os bombeiros lá da 193. Foi pioneiro até, né? Foi pioneiro, fui primeiro que Campinas, que era maior. Eu consegui levar primeiramente porque eu tinha treinado, a minha equipe de cirurgião do Hospital Municipal, treinamos todos os bombeiros. Até tem uma medalha de amigo do bombeiro. De que adianta, não é, deputado, ter toda a retaguarda dentro do hospital se a logística é inapropriada e essa vítima demora a chegar ou chega a uma condição piorada. Aí eu implantei isso aí trouxe depois, ajudei a implantar o serviço de queimados da Santa Casa São José dos Campos, que é referência em todo o estado. Como eu falei na abertura, uma região tão rica quanto o Vale do Paraíba, tão industrializada,
e que tem o eixo da Dutra ali. Sem Imagina dúvida. os traumas, os incêndios, os acidentes que acontecem ali, E que vão parar nesses hospitais. E nesse período também, trabalhando como médico, e eu consegui, há 9 anos atrás, vou fazer 10 anos agora, 2009, pela amizade que eu tenho com o professor, hoje titular do Hospital das Clínicas, inclusive vamos trazê-lo aqui, vou convidá-lo, se você assim... Por favor, o convite já está feito e de público. Luiz Augusto Carneiro, que é o chefe do transplante do Hospital das Clínicas, e o Dr. Jorge Padilha, que é um dos chefes do transplante aqui da Beneficência Portuguesa em São José dos Campos. Eu consegui implantar, trazer primeiro o Dr. Carneiro com o Dr. Jorge, implantar o serviço de transplantes aqui. Olha quanta gente também nessa foto. Nessa época também, ali é o senador Severo Gomes. Também com que grupo, é da sua região lá da do minha Vale região, do com um grupo de prefeitos também, lá em São José dos Campos, estava conosco senador ali. Severo Cabelinho Gomes, branco lá, que faleceu junto com o também Ulisses Guimarães. Exatamente. Ulisses Guimarães, né? Então ele esteve lá com a gente, né? Então eu consegui implantar o serviço de transplante hepático para descentralizar de São Paulo, que São Paulo não aguenta mais, o Brasil inteiro vem para São Paulo. Então, o serviço do interior, nós conseguimos implantar, além de Ribeirão Preto, de São José do Rio Preto, implantamos o serviço de transplante lá em São José dos Campos, que hoje estamos chegando a quase 300 transplantes realizados, com grande sucesso na cidade de São José dos Campos, atendendo toda aquela macro-região e outras regiões que acabam nos procurando também. Então, foram conquistas que a gente fez em termos de necessidade. Você imagina uma cidade, como você falou, tecnológica, em São José dos de que faz desde de um parafuso até aviões. Ali a Marli Sarney, quando o Sarney era presidente da República, estava lá, eu era vereador, aqui o Quercia e aqui o ex-governador de São Paulo, e o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin também estava conosco visitando uma vinda dela ao INPE. Veio conhecer o INPE com o ex-ministro Marco Antônio Raupp, já era diretor do INPE lá em São José dos Campos. Então essa turma aí, ó, o Geraldinho, novinho aí, ó, Quercia novo. Seu calouro. Meu calouro. Seu calouro. E eu não contei uma história para vocês. Por favor, ainda sobre a foto aqui do ex-governador. Quando o primeiro mandato de vereador, aquela não tinha mordomia, o vereador, essas coisas não tinha mordomia. Para viajar, nós conseguimos com o ex-prefeito Sérgio Sobral de Oliveira, um DC-3, aquele avião de lata, banco de lata, que não é pressurizado, que foi o primeiro congresso de vereadores do Brasil. Foi em Sergipe. O Geraldo, foi eu e ele, nós éramos novinhos, né? Ele um pouco mais novo, os dois vereadores mais novos do Brasil, nós fomos para Aracaju. E nós ficamos juntos, eu e o Geraldo, ficamos congresso, no mesmo quarto lá, ficamos 5 dias, 6 dias lá, primeiro congresso de vereador, e é isso aí. O Geraldo, eu era solteiro, e o Geraldo, ele namorava, então eu falei, Geraldo, vamos dar uma passeada. Ele não, era linha dura, ele firme, falou, não, eu tenho aqui, estou com a namorada, tal, não posso passear. Mas o Geraldo era um amigo. Temos mais fotos, inclusive, dessa época aí, de boas memórias aí do Manda Brasa, né? Do Manda Brasa, né? Então foi época boa, Marli Sarney. Aqui. E aí a pista, né? No aeroporto, recebendo que ela veio fazer uma visita a São José dos Campos. Então tem história no MDB. Desde a época que vai aparecer o Goldman e outras lideranças do partido, a Luísio Nunes, mocinho, quando foi candidato a vice-governador. Temos fotos, a gente vai mostrar também do Luiz. Mas quero dizer... Mas é importante falar desse aqui, o Severo Gomes de novo. Gomes aí, aqui, quando o Fleury foi governador, ele assumiu aqui a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Sim. Então nós estávamos aqui, viemos dar um abraço nele, amigo da cidade, eu lá do lado, vereador, e viemos dar um abraço ao Severo Gomes. Eu queria que o senhor falasse da dificuldade que era no passado fazer política e nos dias de hoje. Hoje, com toda a comunicação, com as redes sociais, mas nessa época aí, a boa memória que traz, as discussões, os embates políticos. Eu falo do MDB, um partido mais estruturado, mais antigo. O registro dele no Tribunal Superior Eleitoral é de 81, mas é o novo, né? É o PMDB, mas que agora virou MDB outra vez. Então eu comecei no MDB e voltei para o MDB novamente, né? Isso. Então quando eu falo desse MDB que reconstruiu o Brasil, que levou em 88 a Constituição Mãe, com Ulisses Guimarães. Então a intenção política nossa era fazer o Brasil desenvolvido, né, com qualidade. O senhor esteve muito próximo, inclusive, de figuras emblemáticas no partido, como Franco Montoro. A gente viu aí o Orestes Quercia, que foi presidente do partido. Fleury, Goldman, Severo e outros, Pedro Simon, outros
históricos. Histórico do partido. MDBistas Então eu quero dizer o seguinte, eu sempre fui, eu fui vereador várias vezes, Sim. fui vice-prefeito, sempre bem votado aqui, o Marcelo Barbieri comigo. Marcelo Barbieri foi prefeito deputado, de Araraquara e deputado federal. Sempre na liderança da região do Vale, mas eu nunca vim aqui na Assembleia, no governo, pedir cargo para mim. Nunca houve nada disso. Eu fazia por amor, para melhorar a vida das pessoas. Como médico, eu sempre cuidei das pessoas. Já faz isso, né? Sim. E como político, eu sempre usei o meu cargo, ou até não estando como cargo, mas amigo das pessoas que ocuparam cargos de liderança na região, no governo e tal, pedindo benefícios para a região. Sim. Tem até uma coisa gozada que eu falo, por amizade, por ser médico. Às vezes eu consegui aqui o Aloysio Nunes, o Fleury, o Laerte Pinto faleceu, e eu aqui como candidato a deputado federal, né, na época, em 90, né? Quando o Fleury foi eleito governador de São Paulo. Então, eu perdi até o que eu estava colocando. Sim, você estava falando desse tempo ainda quando... não. Então, como médico, muitas conquistas eu consegui como médico, né? Eu, médico, operava uma pessoa e daqui a pouco essa pessoa era influente em algum segmento do governo e eu conseguia, por amizade, um investimento no hospital, no setor público importante. Então, o senhor tem muito a ver com esse polo de automedicina. Eu utilizava, às vezes, não utilizava, mas por acaso eu conseguia investimentos para a cidade, às vezes, pelo meu trabalho, pela minha profissão, cuidando, e às vezes eu cuidava indiretamente de alguma pessoa conhecida, e eu era contemplado assim, o pessoal dava uma atenção especial. E eu usava isso aí para ajudar. Como era fazer política nessa época? Eu digo porque os orçamentos eram muito menores do que são hoje. O orçamento de São Paulo, para ser realizado nesse ano de 2019, é de 231 bilhões. Os orçamentos eram infinitamente menores. E a gente viu nos anos 80, começo dos anos 90, grandes obras de infraestrutura, rodovias, ampliação do metrô aqui na capital, né, o aeroporto de Cumbica, Guarulhos, grandes obras de infraestrutura. Como era possível manejar o orçamento de maneira tal que contemplasse tantas demandas e hoje há tantos impedimentos? O que aconteceu é o seguinte, o poder era enxuto, era muito enxuto. Eu vejo na prefeitura municipal, nos idos de 80, 90 e tal, você às vezes, não quero dizer que a coisa cresceu muito, né? Aqui também o Quércia, o Douglas, assessor que faleceu também, o Quércia faleceu, também o Laerte Pinto, deputado estadual. Então era muito enxuto, a prefeitura era muito bem equipada, os próprios engenheiros, arquitetos, faziam grande parte das obras, eram realizadas pelos funcionários de carreira daquela época. Da própria autarquia ou da prefeitura. Da autarquia, né? Depois cresceu muito, a população aumentou, então começou a se contratar, terceirizar tudo isso. Olha lá, o Goldman, Alberto Goldman, candidato a federal, eu dobrando com ele estadual, e aqui o Machado, que foi secretário da Fazenda do Quércia, candidato a senador, numa campanha lá de rua, nós juntos lá trabalhando. Então tem sorte. Muita gana, né, de disputar. E aí eu acho que naquela época ainda a coisa era muito pequena, a coisa aumentou, cresceu, a população cresceu. Como vice-prefeito, o senhor percebeu que as demandas caíram em cima dos municípios? Dos municípios. Principalmente a área da saúde, que consome praticamente 30% dos orçamentos. Quase 25%, 30%. Então eu vejo que os municípios acabaram assumindo pelo SUS, mas o cobertor é pequeno. A ver, você não consegue, né, fazer muita coisa. Aqui o Goldman era ministro do transporte, eu aqui, e nós lá conseguimos, pela amizade com o Goldman, que era do MDB, depois foi para o PSDB, a liberação de parte do anel viário da cidade. Então eu falei com ele e falei, não, vou liberar. Que obra, né? O obra anel grande, para quem não conhece. E o Goldman facilitou isso aí, e nós conseguimos complementar o anel viário. Foi um trabalho também de amizade com o Goldman. Como vereador, eu utilizava isso em benefício, desde que não me interessava quem era o prefeito. Né? O prefeito lá era do PT. Eu falei, negativo. O Goldman, vamos encher a bola do PT. Eu falei, não interessa. Não importa. O que interessa é para a cidade. Precisamos trazer esses benefícios para a cidade. E assim nós trabalhávamos dessa maneira. Vamos correr mais fotos aqui, inclusive, deputado, mas o senhor, como vice-prefeito, foram 2 mandatos vice-prefeito? 2 mandatos vice-prefeito. Não, um mandato só. Um mandato.
O senhor acompanhou também as agruras, que esse prefeito, né, está à frente do município com todas as demandas que são colocadas, principalmente na área de saúde, hein? Saúde e educação, né? Sempre foi. Segurança. Eu acho que nós temos que utilizar o dinheiro, o recurso público, muito bem. Aqui é o ministro Marco Antônio Raupp, o Requião, na época do MDB, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, eu e o Mesquita, que foi também deputado estadual aqui em São José dos Campos, né? Sim. Aqui em São Paulo. São Paulo. Então, deputado, mas o que falar também desse peso que tem sobre os municípios? A gente vê exatamente os prefeitos indo a Brasília pedir recurso, ou mesmo aqui nos gabinetes. O senhor vai ter esse embate aí, as pessoas vão bater aqui pedidos muitos aí, né? Vou ter quase 2 meses de mandato, muito rápido. Sim. Mas eu já fiz uma visita a muitos hospitais de Cruzeiro, lá da região, o Jaime Gimenez também, falecido, deputado, foi deputado Laerte, aqui. Quércia, João Paulo, ex-prefeito de Campos do Jordão, mas eu já estou vendo, as dificuldades são muito grandes, porque descentralizou o SUS hoje, praticamente as prefeituras que aguentam os problemas todos. E nós temos que otimizar os recursos que nós temos no município e também complementar com o Estado e até a União. Os desafios que estão postos no mandato, deputado, como deputado e médico, uma pessoa que tem sensibilidade, que está na linha de frente e que atende às agruras da população, porque a pessoa quando vai procurar um hospital, eu não digo em São José dos Campos, que está bem servido de rede hospitalar, mas eu digo lá o fundo do vale. Serve. E o fundo do vale? Não, mas serve, mas ele recebe uma demanda extra, regionalizando limite, ali. Né? Vem pacientes de tudo quanto é lugar do Vale do Paraíba. Até litoral, de fora? Até do litoral. Sim. Mas aqui é o seguinte, o que nós temos? Lá em Cruzeiro, por exemplo, temos problema, a Santa Casa estava em situação difícil, hoje está sendo recuperada. O prefeito está investindo um recurso grande lá, o prefeito Tales, o administrador da Santa Casa. E tem coisas, por exemplo, que eu estou trazendo aqui, tomou ciência da Secretaria de Saúde do Estado, que não tem elevador lá no prédio, né? Não tem elevador. Então temos aqui o Machado, o Machado, né? Foi secretário. Foi secretário. Então, falta um elevador para levar os pacientes. Um lugar que praticamente precisa, muitos partos ali de Cruzeiro, estão sendo levados para Lorena, para Guará, porque não tem uma UTI neonatal. O problema do hospital que não é só a obra física em si, mas a gestão do hospital. Tem um hospital novo já em funcionamento, um regional em São José dos Campos, parece que tem outro também no litoral Caraguá para terminar. Está saindo. Só que é o seguinte, você abre o hospital, aquilo se torna, já está cheio. O Hospital Regional de São José dos Campos rapidamente fica saturado. Está saturado, porque ele não é porta aberta. Ele recebe os pacientes dos municípios. Então, paciente com problema neurocirúrgico, ortopédico, de cirurgia geral, vascular, que precisa de radiologia intervencionista, tudo isso aí está sendo encaminhado para o Hospital Regional e também... Temos mais fotos, ainda há tempo, só 2 minutos para o encerramento da nossa conversa. Foi esse aqui é o ministro do transporte lá da África, da Costa do Marfim. Eu estive lá representando, nós fizemos aquela cidade irmã, Yamoussoukro, essa é a cidade irmã da Costa do Marfim, São José dos Campos. Eu estive lá, acabei assumindo uma liderança com os empresários, porque a África, eles queriam fazer uma série de investimentos lá, com construção de casas e tal. Nós tivemos uma experiência aqui da Minha Casa Minha Vida. Então, os empresários de São Paulo, por acaso, eu encontrei, acabei liderando um grupo grande de empresários. Essa comitiva que foi até a Costa do Marfim. E eu acabei estando lá, eu estive visitando lá e, inclusive, convidei o pessoal da Costa do Marfim, foi em 2014, que viesse para São José dos Campos para ceder ali acomodação para a equipe da Costa do Marfim. E conhecer, inclusive, conheci todos os ministros, os governadores, estive lá com o governador de Abidjan, né, que é a cidade, a capital econômica lá da Costa do Marfim. Eu estive visitando, conversei com vários ministros, trouxe inclusive depois esses ministros, vieram para São José dos Campos, fiz uma reunião com os empresários da cidade, no sentido de tentar viabilizar alguma coisa para a região. Olha, aí temos imagens aí, deputado, nosso tempo já está se esgotando, temos só 1 minuto e meio, eu queria passar em revista. Cirurgião, aqui, né, em São José dos Campos, da Santa Casa, fazendo cirurgia e videolaparoscopia também, outra cirurgia, eu estou aqui do lado direito, junto com o colega, o Dr. Lázaro,
que está operando comigo aqui. E a minha vida é essa, trabalhar, e eu tenho muita coisa para trazer. E uma das coisas grandes que eu quero estar esgotando é que São José dos Campos e a região, Hospital Municipal, o Goldman de novo, que a gente consiga implantar, melhorar o atendimento. Aqui é minha esposa, minha filha e eu aqui, né? Margarida, e a Adriana é artista plástica, né? Minha mulher é engenheira, né? E ali tem a outra foto, a última foto. Temos mais uma foto aí? Uma foto mais, Aqui eu estou em Viena, meu filho é administrador de empresa, ele administrava um fundo lá em Viena, né? E está minha filha, outra minha filha, a Elisa, minha mulher, o meu filho André, esse morava, e eu aqui estou sem barba até, lá em Viena. E no finalzinho eu acho que tem uma foto da nova prole minha, que é o meu neto. Também. Já tem um netinho aí? Tem um netinho, vamos ver Fernando, se vamos ver se mostrar. Passa o Fernando. Não temos a foto, ainda não chegou, deputado. Não chegou, tá. Mas, de qualquer maneira, vamos pensar nas considerações finais. Temos poucos segundos apenas. Fala do seu trabalho, deputado, o meu que vem por aí. O meu trabalho vai ser vinculado muito fortemente na área da saúde, onde eu conheço profundamente a situação de saúde do Vale do Paraíba e do Estado de São Paulo. Eu tenho uma ligação muito grande com hospitais aqui, o Hospital das Clínicas, a Beneficência Portuguesa, São José do Vale, e eu quero colocar essa interlocução. Esse pouco tempo que eu tenho nas necessidades dos hospitais, principalmente filantrópicos e públicos da minha região. Essa é a intenção. Voltaremos ao tema. Parabéns e sucesso no seu mandato, deputado. Muito obrigado. Prazer conversar com o senhor. As portas da TV Alesp estão abertas. Muito obrigado. O assunto é muito grande, mas passou muito rápido. Tem muita história política para contar. E não se esgota num programa de TV. Teremos oportunidade de fazer muitos outros mais. Muito obrigado, deputado. Eu que agradeço. Um abraço a todos os telespectadores. Eu conversei com o deputado Dr. Itamar, do MDB, neste programa Autorretrato, que você vê, revê e também compartilha na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade, eu espero você.